Mas, Helenira, eu queria pegar um ponto muito importante que você colocou, que são as fundações privadas e uma certa confusão que existe dentro da esquerda. Eu não quero apontar nomes, porque são pessoas queridas que eu não quero necessariamente brigar com elas ao vivo, mas eu acho que é uma coisa que acontece por culpa da imprensa. O Daniel fez uma super live, você acha que não participou, mas acho que você deve ter acompanhado sobre o novo ensino médio, que repercutiu muito. Inclusive teve político do PSDB querendo copiar aqui em São Paulo, o negócio meio que deu uma balançada. Mas o que eu noto dessa cobertura é que, diferente da cobertura política mais mainstream, digamos assim, que você tá muito claro ali, ó, tem esses caras que são de extrema direita, tem os caras que são de esquerda. As fundações empresariais, como elas estão por trás de muitos desses grupos de mídia, acontece um fenômeno muito esquisito que você vê muito, inclusive, pelo Todos pela Educação, que ele tá com braços na Globo, tá com braços nos principais jornais, que é aquela coisa, ninguém é contra a educação de qualidade, só que pelos caras supostamente colocarem essa bandeira, ninguém aponta que, olha, esses caras são responsáveis pelo novo ensino médio, esses caras são responsáveis pelo aumento de privatização, pela apostilação do ensino, que faz o jovem olhar apostilas muito mal formuladas e não as fontes dos fatos científicos. E a gente vê muito companheiro de esquerda, eu falo até de esquerda mesmo, não vou questionar necessariamente a ideologia do cara, mas às vezes ele tá próximo daquelas tipo aquelas instituições de direita infiltradas, tipo aquelas ONGs que formam políticos, o pessoal da rede de sustentabilidade, e aí você vê eventualmente eles defendendo essas figuras. Como é que a gente faz uma cobertura mais ética e como é que a gente aponta mais corretamente o problema que existe dentro dessa educação? Porque eu acho que é isso que está a raiz maldita desse novo ensino médio. Fala. Antes de perguntar, de passar essa bola, deixa eu só acrescentar isso que você falou. Lembrando que a direita começa a ganhar força no Brasil, nesses tempos, ela começa a ganhar força a partir de um discurso que não é necessariamente sobre a direita. Ela começa a ganhar força, lembra do Magno Malta com a camisa assim, todos contra a pedofilia. Ela começa num discurso moralista. Sim. Que aí, quem está desapercebido fala assim, opa, eu sou contra a pedofilia. Eu estou com ele. Claro, eu sou contra a pedofilia. Aí vem a pergunta, quem é a favor da pedofilia? Existe alguém a favor da pedofilia? Aí racha assim, eu sou contra a pedofilia, mas como eu não estou com esse cara que é o dono é o cabeça daqui, quer dizer que eu sou a favor da pedofilia? Então eu tenho que estar com ele. Então o discurso de direita, fascista, de extrema direita, ele começa com uma coisa que não é ideologia política. É uma coisa simples, é Deus, família, pátria. Quem é contra a família? Quem é contra a pátria? Quem é contra a religião do outro? O cara pode não ter a religião dele, mas ninguém é contra. Entendeu? Aí eles vão ganhando força a partir disso daí. E é por isso que muitos companheiros caem na conversa, porque o jogo é sedutor. A conversa não é ali no implantar, né? Por isso que é tão bom ouvir gente que sabe, que estuda, que está por dentro do assunto, como a professora. Mas responda, professora. Esse processo... Bom, primeiro o negócio chama Todos pela Educação. Você não quer estar lá? Eu quero. Ora, é lindo. Outro dia, o coitado do Daniel, ele tá na campanha nacional pelo direito à educação. Eu fiz uma confusão e falei, acho que todos pelo... Não, isso aí não. Não, ele vai se ofender. Exatamente, porque o negócio chama Todos pela Educação. Eles são bons de marketing, bem melhores que nós, né? A gente já sabe disso, Sim. A gente tem que melhorar. Até porque eu vou dizer uma coisa que de vez em quando eu digo por aí, nós somos negacionistas do ponto de vista da comunicação, né? Sim. A gente é científico no resto todo. A gente tinha que usar direito isso aqui, inclusive, que nós estamos fazendo claro, agora. A gente é negacionista, né? A gente não vai entender. E aí tem a parte do que eu brigo, né? Vou abrir um parênteses. A parte que eu brigo como professora de matemática com a galera de esquerda que gosta de dizer sou de humanas. Ah, você é de humanas? Então você não vai entender como é que a rede vai funcionar para você ou contra você. Porque não tem nada, né? Sinto muito, não é estudando história que você vai descobrir como é que essa rede funciona. É estudando matemática e computação.
E aí, a história fascista está crescendo baseada num instrumento que a direita, que não é negacionista, que é a Cambridge Analytica, que foi lá, cientificamente, estudou como é que funciona, botou para funcionar do jeito que ele quer. Fecha parênteses, eu brigando com o povo do Sou de Humanas. Mas é porque eu pego no pé, porque você já pensou se fosse o contrário? Se eu olhasse alguém falasse assim, que Getúlio Vargas? Eu falo, não sei quem é Getúlio Vargas, porque eu sou de matemática, eu sou de exatos, eu não tenho que saber quem é Getúlio Vargas. Né? Porque a galera não fecha nem a conta do bar com essa desculpa de Sou de Humanas. Conta do bar é matéria da... Os cara do mercado financeiro parecem um pouco esse povo de humanas no sentido negativo. Ao contrário, pode ser. Porque os caras estão pensando em bolsa o tempo inteiro, aí vira aquelas mulas, né? Enfim. Mas a gente não aceita eles, né? A gente não diz que... Então, como é que do nosso lado a gente vai aceitar um sou completamente ignorante na linguagem mais antiga que a humanidade construiu? Tem que estudar matemática, galera, e física também. Matemática, não tem escapatória, não. Mas, fechando esse parênteses, então, assim, eles criam... Primeiro tem essa coisa que precisa estudar ciências humanas para compreender, que é a concepção do nós e eles, né? E aí, esse uso muito ardiloso desse quem é que vai ser contra. Eu escrevi um dia, eu agora não estou conseguindo mais escrever, porque o trabalho tem sido tanto, mas ao longo do tempo eu escrevo vários diálogos, né? E um deles eu escrevi, chama Educação é a Geni. É a Geni porque ela pode nos salvar e vai nos redimir, mas ela é feita para apanhar e para cuspir. Enfim. E boa para cuspir. E boa para cuspir. Porque a gente olha para a educação no Brasil e aí todo mundo defende. Essa história da pedofilia que você falou, até o pedófilo é contra a pedofilia. Ele é contra a pedofilia e a professora, acho que travou. Travei? Voltou. O pedófilo é contra a pedofilia, segue. Corrupto é contra a corrupção, né? Sim. E ninguém é contra a educação. Inclusive quem está acabando com ela. Todo mundo diz que é a favor. Só que, a não ser, né, quem está defendendo... Até quem está defendendo homeschooling diz que é a favor da educação. Até quem defende contra a escola sem... Quem defende a escola sem partida é a favor da educação. Ele só diz que a educação está sendo usada errado. Então, assim, é difícil, mas só que quando chega na hora H, que a gente precisa valorizar de verdade isso, ou seja, precisa dar tempo, precisa dar dinheiro, precisa dar respeitabilidade. Então, hoje em dia, agora melhorou, vou dizer sinceramente, mas eu sou professora há 28 anos, eu comecei a dar aula com 19 anos, dar aula em escola mesmo, com turma, com diário para preencher, com 19 anos. Eu vou dizer para vocês que 90% da minha vida, quando as pessoas perguntavam o que você faz da vida, e eu respondia, eu sou professora, as pessoas faziam, ai, tadinha. Essa é a visão do brasileiro médio sobre ser professor. E ele não está fazendo isso porque ele é mau, é porque ele sabe que eu ganho mal, que eu trabalho muito, que eu sou super explorada, que ninguém valoriza o que eu estou fazendo. Era um ai, tadinha, né? Coitada. Vai viver a vida inteira sofrendo, e apanhando, e sendo maltratada. E é isso, isso não é falso, é verdade. Então, a gente, numa sociedade que tem um discurso sobre educação, mas como diria o Paulo Freire, né? Seria ingênuo acreditar que uma burguesia que depende da ignorância do povo ia oferecer uma educação de qualidade para esse mesmo povo, e agora agravado pelo fato de que, além de tudo, eles, além de oferecer de má qualidade, eles querem lucrar barbaramente em larga escala com isso, não vai funcionar, né? Eles não vão fazer. A gente tem que arrancar. E o Brasil é um país muito atrasado desse ponto de vista, inclusive comparado com a América Latina. O Lula todo dia cita que a primeira universidade do Peru é do século XVI. A primeira universidade do Brasil é do século XX. E o primeiro curso superior no Brasil é do século XIX. Sim. Então, a gente é um país, desse ponto de vista, que para você fazer de verdade, você tinha que fazer uma brutal mudança de paradigma, que a gente não faz. Né? Na prática, a gente não faz. Então, para ter uma cobertura digna, por exemplo, não pode fazer. Eu estava vendo a tragédia, né? Inclusive minha solidariedade à cidade de Cambé, à família dos meninos que morreram. E aí sai na Folha de São Paulo uma pesquisa. Instituto ABC, que é o instituto lá da esquina que nunca ninguém ouviu falar,
conclui que 50% das pessoas defendem mais policiamento nas escolas. Não, defendem que professores sejam treinados para usar armas, para se defender. Aí, eu digo para vocês, assim, esta pergunta não pode ser divulgada. Porque isso é mais ou menos, como você dizer assim, Instituto da Esquina diz que é melhor você tomar paracetamol do que ibuprofeno quando você estiver com dengue. O Instituto da Universidade de Loucos, o Instituto da Universidade de Loucos recomenda uísque porque... Não é, mas aí que tá, é que não é, o problema não é a universidade ser ruim, é que o Instituto saiu na rua perguntando para pessoas leigas o que vai resolver um problema que só a ciência pode resolver. Isso, eu estou dizendo com isso que a educação não pode ser um debate social? Deve ser um debate social. Mas o debate social é qual é a concepção de ser humano que a gente tem que formar e que tipo de educação a gente quer do ponto de vista do projeto de nação. Quem vai responder como é que faz isso é gente que tem conhecimento técnico. Igualzinho o médico. Ninguém vai sair por aí perguntando se é para dar ibuprofeno ou paracetamol, vai? Perguntando para a pessoa da esquina, para o Gustavo, para o Pedro e para o Joãozinho que está passando ali? Não. Porque não faz sentido essa pergunta. Então, na educação, todo mundo pergunta. Você acha que o seu filho precisa estudar ditadura militar? Você acha que o seu filho precisa estudar a equação do segundo grau? Essas pessoas conhecem de desenvolvimento do pensamento teórico? De como é que se organiza um currículo? De qual é a ciência que há por trás da construção e da organização de uma escola? Elas sabem como é que é estar todo dia na frente de 20, 30, lidando com todos os tipos de conflitos que isso traz só de reunir essa galerinha toda? Não. Então, não tem que perguntar determinadas coisas para pessoas leigas. O que a gente tem que discutir coletivamente, democraticamente, sobre educação é qual é o projeto de país, qual é o projeto de ser humano, e aí qual é a educação que ser humano. Na hora de executar, não pode ensinar gênero alimentício, que eu ouvi dizer que existe uma coisa chamada ideologia de gênero que vai ensinar o meu filho a ser gay. Então, não vou ensinar gênero sexual, que eu não sei. Isso é maravilhoso. Isso aconteceu. Você está rindo? Isso aconteceu. Teve Câmara Municipal de uma cidade em Santa Catarina que tirou do currículo gênero sexual e gênero alimentício por causa da ideologia de gênero. Não tem que perguntar para o vereador. Uma vez eu fiz uma pesquisa, mais de 80 projetos em nível municipal, estadual e federal, considerando Florianópolis, Santa Catarina e o Brasil, para mudar o currículo. Para botar yoga, para botar ensino de não sei o que lá. Gente, currículo não é uma colcha de retalhos de educação fiscal, de ensino da Constituição, de treinamento do não sei o que lá. O vereador acordou de manhã e disse que tem que ensinar não sei o que na escola. Não pode. Alguém vai dizer para o médico como é que ele faz a anamnese? Como é que ele vai fazer o gesso na perna da criatura? Como é que ele vai fazer a cirurgia? Alguém vai perguntar para as pessoas? Como é que você acha que o médico devia cortar o seu estômago para poder fazer uma cirurgia para tirar uma hérnia, para tirar uma hérnia, para tirar uma úlcera? Alguém pergunta isso na rua? Não. Por quê? Porque isso é objeto de um conhecimento técnico que não tem nada a ver com opinião. E só que, aí eu vou dizer, nem a esquerda, nem a direita, nem ninguém respeita. Porque a educação é tratada como uma coisa que a mulherzinha vai cuidar das criancinhas para as criancinhas ficarem bonitinhas e vivas. É isso que a educação é vista nesse Brasil. E que você tem que ser mãe e pai dos seus alunos, né? Mãe, psicóloga. O mesmo discurso romântico que há sobre a mãe, há sobre a professora. O mesmo. Que é uma condenação, né? A professora boa, ela ama os alunos e mesmo que ela não tenha nada, ela vai dar uma ótima aula embaixo da árvore.